Muito bem. Bom dia, secretários, secretárias, os participantes do webinar promovido pela Frente Nacional de Prefeitos para fazermos uma avaliação das receitas do primeiro semestre, as receitas municipais do primeiro semestre e as perspectivas para o segundo semestre de 2020. Gostaria de agradecer muito a Giovana Victor, o Vitor Pupi, Felipe Salto e Rafael Fonteles, que são os nossos convidados para que a gente possa conversar com os senhores hoje sobre esse assunto. Gostaria ainda nós estamos estreando essa modalidade de conversa mais estruturada e organizada, né, com os senhores. Já fizemos várias reuniões onde, numa sala, todos podiam fazer perguntas ao vivo, né? Aqui as perguntas serão mediadas, né? Eu farei esse papel. Meu nome é Gilberto Perry, eu estou secretário executivo da Frente Nacional de Prefeitos. E, por favor, tenham question answers, embaixo da tela, por onde os senhores podem fazer as perguntas e nós vamos, na medida do possível, endereçá-las aos nossos convidados. A ideia desse webinar é que Giovana, Vitor e Rafael pudessem, cada um, em até 10 minutos, eu peço a gentileza, para que a gente tenha uma previsão de duração desta conversa em 1 hora. Opa! Só... caiu o banner aqui. E aí, cada um usando 10 minutos de tempo, nós teremos depois os comentários do Felipe. O Felipe, que é o coordenador, né, do Instituto Fiscal Independente do Senado Federal e certamente está acompanhando com muita atenção as finanças públicas nesse ano tão complexo que é 2020 e poderá nos brindar aí com a sua leitura de como, né, que ele avalia, né, a partir da exposição da Giovana, do Vitor e do Rafael, como que as finanças de 2020 estão se comportando sob a ótica da receita. Esse é o nosso foco do debate hoje. Eu queria rapidamente, então, para passar a palavra para os senhores, dizer o seguinte: os prefeitos precisam de números. Os prefeitos precisam de números consolidados. Os prefeitos têm dos senhores secretários os números da sua cidade, mas os prefeitos, para virem para a arena política aqui em Brasília, só com números consolidados a respeito do comportamento das receitas e das expectativas das receitas, é que os prefeitos lograrão êxito nessa luta. Sabemos que MP 938, Lei Complementar 173 e agora Portaria 1666, os 3 principais mecanismos de transferência de recursos da União para estados e municípios, não serão suficientes para médias e grandes cidades sustentarem suas despesas até o final do ano. Por isso, essa consolidação de dados é importante e parabenizo tanto a Abrasf quanto o Fórum do Secretário de Finanças, presididos, né, pelo Vitor e pela Giovana, que cada qual tem um instrumento eletrônico, um sistema para a coleta de dados das receitas dos municípios, para que a gente possa consolidar, para que os senhores possam consolidar essas receitas, cada fórum, né, e repassar à Frente Nacional de Prefeitos para que eles possam embasar o discurso dos prefeitos. Então, sem mais delongas, eu cumpri aqui meus 5 minutos, eu pediria, então, a gentileza, se todos concordarem, de a Giovana fazer a primeira exposição dos 10 minutos a respeito de como que ela vê as receitas do primeiro semestre e as perspectivas do segundo. Muito obrigado pela presença de todos, sejam todos bem-vindos. Obrigada, Gilberto. Obrigada a todos os colegas que estão compartilhando aqui essa mesa hoje de manhã com a gente. O Felipe, Vitor, Rafael. É muito desafiador falar sobre esse assunto nesse momento do primeiro semestre de 2020. Depois de 7 anos aqui na Prefeitura, sou secretária de Fazenda do município de Niterói, servidora pública do Ministério de Economia, cedida aqui para a Prefeitura de Niterói há 7 anos. Um ano que esperávamos que fosse um ano de consolidação de entregas, de encerramento de gestão. Na verdade, nos surpreendeu aí, talvez um dos momentos mais desafiadores que um gestor público poderia enfrentar. Nós assumimos uma responsabilidade pela preservação de vidas,
de uma maneira quase que extraordinária. Nós vimos prefeitos, líderes locais, quase sem recursos, sejam eles recursos técnicos, financeiros, ou mesmo recursos humanos, com uma tarefa hercúlea, com dados muito precários, com informações imprecisas e com muita falta de coordenação de atividades, sejam elas de compras governamentais, sejam elas de compartilhamento de dados ou de projeções, se vê na obrigação de enfrentar a maior crise sanitária da nossa geração, né? A crise de saúde da nossa geração. Então, de fato, eu gostaria de começar a minha fala contextualizando o quanto que o líder local é responsável, é responsabilizado e se sente responsável pelas vidas. Mesmo nos municípios grandes, representados pela Frente Nacional dos Prefeitos, é importante dizer que o prefeito é aquele que é, Felipe, responsabilizado por tudo. Tudo que acontece, se a maré é alta, né, eu moro aqui perto da praia, né, a culpa é do prefeito. Tudo a questão é do prefeito. E eles não se furtam de assumir essas responsabilidades. Eles foram eleitos para isso e se sentem muito ciosos dessa responsabilidade. E, mais uma vez, usando a metáfora aí do mar, em março, Gilberto, quando nós tivemos aquela reunião da Frente Nacional dos Prefeitos em Florianópolis, onde nós assistimos pela primeira vez a apresentação das curvas pelo secretário de Vigilância, o então secretário de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. A reunião, para vocês que nos acompanham aqui e não estavam, a reunião acabou. A programação da reunião ia ser na quinta e na sexta, com diversos assuntos, mas, após a apresentação dramática do Ministério da Saúde, os prefeitos marcaram todas suas passagens de volta e foram, então, assumir a implantação de gabinetes de crise, de medidas emergenciais, para enfrentar o que a gente via naquele momento como se fosse um tsunami vindo na nossa direção e nós estávamos um barco remando em direção àquela onda gigante. Hoje a gente ainda se sente em cima de uma onda gigante, mas nos sentimos como se estivéssemos em cima dela, remando em cima dessa onda e tentando controlar a situação. Então, após essa breve abertura, eu vou começar falando um pouco sobre o comportamento mensal das receitas nesse primeiro semestre, quais foram as impressões e os valores, os números que nós percebemos aqui de frustração de receita. Depois eu vou falar um pouco detalhadamente o comportamento por imposto e por transferência. E, por fim, vou abordar essa questão principal, que é a frustração da receita em 2020. Com relação ao comportamento mensal, no agregado, né, da receita própria, a gente percebia ali, em março, uma tendência positiva, até em relação ao que a gente vinha de expectativa projetada na Lei Orçamentária Anual. Então, a gente vinha de uma tendência positiva em março, mas que em abril apresentou uma queda de próximo de 30%, e em maio chegando a 35%. Esses números variam entre 30% e 40%. Dificilmente o município teve uma frustração de receita nesses 2 meses menor do que 30%. Nós investigamos aqui vários associados do fórum e também municípios aqui do estado do Rio de Janeiro, tive a oportunidade de fazer essa investigação. Nesse momento, então, em abril e maio, naturalmente, nós tínhamos uma projeção de frustração para 2020 mais grave do que temos hoje. Por quê? Porque em junho a gente já começa a perceber uma virada nessa curva da frustração da arrecadação. Se ela foi 30% em abril em relação ao mês anterior e em maio de 35%, em junho a gente começa a perceber uma recuperação de cerca de 12%, 14% em relação ao mês anterior, mas ainda 15% abaixo do comparado do mesmo mês do ano passado.
Então, o que a gente está percebendo, uma reversão no momento da queda, mas ainda uma frustração grande em relação ao mesmo período do mês passado. Então, junho de 2020, nós temos entre 12% e 15% menor a receita própria do que junho de 2019, mas já uma reversão nessa curva constante de abril e maio, de que a gente realmente não sabia até onde aquela gravidade ia terminar. Então, nós já apresentamos uma reversão. E isso, agora passando um pouco para a questão do comportamento de cada um dos impostos, ele também tem uma variação importante dependendo da característica da cidade, né, do município. Com relação ao IPTU, o que a gente pode observar é que aqueles municípios que recolheram a cota única antes de março tiveram uma performance um pouco melhor nesse imposto, porque muitas pessoas, devido aos benefícios, pagam a cota única, então você teve uma frustração um pouco menor do que os municípios que venciam, por exemplo, a cota única no final de março. Eles tiveram um impacto nesse imposto mais grave do que aqueles que recolhem a cota única no início do ano. Nós temos também enfrentado pressões políticas muito intensas para algum tipo de atividade relacionada à isenção de moratória ou não cobrança de multa, enfim, algumas atividades aí relacionadas a setor comercial não pagar o IPTU no período da pandemia. Existem muitas pressões políticas nesse sentido. Alguns municípios conseguem evitar esse tipo de atividade, outros municípios não. Nós temos percebido também uma tendência à realização de refis. Há uma pressão forte sobre alguns municípios para a realização de refis, e aí há uma contradição entre a legislação eleitoral grave. Então, existe também essa polêmica jurídica, se o refis poderia ser feito devido à questão da pandemia, ou se estaria vedado devido à legislação eleitoral. Aliás, essa é uma questão da legislação eleitoral que tem permeado várias políticas públicas que são tomadas agora no ambiente do combate à pandemia. Isso será um desafio jurídico para a gente enfrentar no segundo semestre, e acredito que até depois, na avaliação aí da Justiça Eleitoral sobre determinadas políticas públicas adotadas nesse período. E, por fim, com relação ainda ao IPTU, nós percebemos uma tendência de inadimplência mesmo nas parcelas, devido à situação das condições econômicas das pessoas e das famílias mesmo nesse período. Isso é uma questão grave. O IPTU ele está muito relacionado à cultura de se pagar o imposto. Então, quando você tem um retrocesso nesse hábito, a gente toma muito tempo para retomá-lo. Isso não é positivo. Então, a gente tenta ao máximo, e aqui falando especificamente como formuladora de Niterói e não uma visão que seja do grupo, atuar pelo lado da despesa, no que for feito com relação à pandemia, com investimentos, com transferência de renda, se for o caso, mas a gente sabe que não são todos os municípios que têm condição de fazer esse tipo de investimento. Então, alguns, como única alternativa para realizar alguma política pública de resposta à mitigação dos impactos econômicos, acabam atuando realmente, abrindo mão aí de alguns impostos, enfim, ou mesmo da cobrança. Então, com relação ao IPTU, essas seriam as minhas observações. Com relação ao ISS, a diversidade dos municípios, ela está relacionada à principal atividade econômica, né, aquilo que sustenta o município. Existem municípios que estão muito baseados em atividades de serviço, por exemplo, relacionadas ao turismo, ao lazer, e esses tiveram um impacto muito mais forte no imposto sobre serviços do que aqueles que têm atividades de serviços menos elásticos, mais estáveis, né, como, por exemplo, o óleo e gás, atividades de refinaria, essas têm pouca elasticidade. Enfim, nesse momento a gente teve um impacto menor no ISS. Quem tem essas atividades de porto, enfim, que acabam sustentando de uma forma mais robusta a arrecadação do ISS nesse período. O outro imposto importante que
bem referido aqui à nossa atividade local de município, que é o ITBI, a própria atividade de lançamento ficou prejudicada no período pela própria suspensão das atividades e o isolamento social. Então, o ITBI, não só pela ausência de negócios, mas pela forma de você fiscalizar a cobrança e lançar, a gente teve uma diminuição bem impactante também. E acho que a gente precisa ter um momento aqui dedicado, e eu quero ouvir os demais colegas, o Rafael principalmente, com relação aos repasses do ICMS. Esse repasse ele contribui de uma forma muito significativa para a receita própria dos municípios, de médio porte principalmente. O FPM ele é menos impactante na nossa receita total, mas o repasse do ICMS é mais grave. E realmente esse tem sido, nós não temos muita governabilidade, temos algumas, né, sobre a declaração, mas de fato o repasse muito reduzido do ICMS apresentou-se de uma maneira muito mais grave. Então, de uma maneira agregada, né, para a gente encerrar e falar então da frustração da receita em 2020. De acordo com os números que nós levantamos, e já considerando essa perspectiva de junho, a gente hoje tem mais segurança de falar sobre uma perda de arrecadação de 20% no ano de 2020. Se vocês me perguntassem isso em maio ou em abril, a gente diria que era 30%, porque os municípios que a gente tem diálogo, eles iam entre 20% e 40%. Agora, esse número tem se consolidado em 20%. Não sei se Vitor tem verificado isso junto aos municípios também, capitais, mas os médios municípios e até os pequenos que nós estamos em contato aqui também têm observado essa perda. E o governo federal, essas principais medidas de transferência que o Gilberto relacionou hoje, a MP 938, o PLP 173 e agora essa portaria do SUS, né, o 666, que tem um número bem sugestivo, né, Gilberto? 66666. Mas isso não cobre 30% da frustração, né, dos municípios. Isso significa dizer que um município que tem uma receita própria de cerca de 500 milhões por ano, e ele vai ter uma perda de 100, e o governo federal vai cobrir com os repasses da União 30 milhões. Então, nós mantemos uma frustração de 70 milhões. Aí nós fizemos aqui, para deixar mais claro aí para o diálogo, né? Vamos supor que esse município que tenha uma receita própria de 500 milhões tenha uma folha de 40 milhões, o que é absolutamente razoável se a gente encontrar previdência e ativos, né? Ativos e inativos. Então, vamos supor que ele tenha uma folha de 40 milhões. Esse déficit significa quase 2 folhas de pagamento, sem contar as outras despesas que nós temos de fornecedores, enfim, algumas delas que foram, inclusive, elevadas em decorrência aqui do próprio combate à pandemia, implantação de leitos, contratação de pessoal na saúde, enfim. Então, nós temos uma gravidade de cobrir despesas que são obrigatórias e não são um valor pequeno, 2 folhas para o município de... Você tem um município assim, que está muito bem financeiramente hoje no Brasil, um médio município. Ele tem uma folha em caixa a mais do que aquela que ela paga, mas com as despesas da Covid, dificilmente você vai ter um município com essa disponibilidade, porque a gente teve que utilizar o que a gente tinha aí nesse momento do combate à pandemia para as políticas públicas. Então, nós temos uma situação de gravidade, isso vai ficar claro no final do ano, e precisamos aqui, de uma maneira muito madura, discutir sobre quem serão as consequências dessa frustração da receita. É claro que existem consequências políticas graves, porque nós estamos tratando aqui de um último ano de mandato de prefeitos, mas eu acho que, sobretudo, a gente tem consequências sociais muito sérias. Nós já temos uma sociedade traumatizada, uma sociedade que está saindo de uma pandemia, cidades que estão tentando se organizar, precisam dos seus serviços públicos de uma maneira estável, da sua guarda municipal, dos seus servidores da área de saúde, de professores da área de educação que no final do ano vão começar a voltar, que também não é um processo leve, é um processo dramático, servidores da área da assistência social que estão implementando uma série de políticas de mitigação
de impactos da pandemia sobre a população. Então, atrasar salários num momento como esse seria uma coisa absolutamente caótica do ponto de vista da gestão pós-pandemia e principalmente aí também política em relação à questão eleitoral desse ano. Essas eram as minhas contribuições, Gilberto. Agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para esclarecer todos os pontos. Muito obrigado, Giovana. Nós gostaríamos agora, rapidamente, de já passar a palavra para o Vitor Pupi, que é o secretário de Finanças de Curitiba, né, e presidente da Abrasf, que é a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais. Vitor. Muito obrigado, Gilberto. Quero cumprimentar a frente por esse fórum, agradecer a presença aí da Giovana, minha colega, fez um trabalho exemplar em Niterói, parabéns, não canso de parabenizar a Giovana, agradecer ao Rafael Fonteles, nosso colega do Estado, Felipe Salto, e todos que estão conosco. Eu trouxe uma apresentação rápida, Gilberto, que vai ilustrar os números aí que a Giovana colocou. Eu vou colocar na tela aqui. Aí vocês me dizem se vocês estão enxergando ou não. Estão? Então, vamos lá. Esse dado saiu agora rapidinho do forno. Nós conseguimos fechar aí boa parte das receitas de junho ontem, porque nós dependemos sempre aí do envio dos municípios. Temos feito um trabalho, né, Gilberto, junto com o Kleber. Às vezes demora um pouquinho, mas tem evoluído e tem dado subsídios, que eu acho que é o principal objetivo dessa reunião, é dar subsídios aos prefeitos também, para demonstrar aí um cenário de queda de receitas, né? Então, a iniciar pelo ISS, que é o principal tributo. Vale dizer que nós dividimos aqui os nossos gráficos por regiões, sempre considerando as arrecadações das capitais, né? E antes desse gráfico, se nós olhássemos janeiro e fevereiro, nós vínhamos em uma crescente muito boa, né? As capitais vinham crescendo receitas, tanto que essa frustração, obviamente, não foi absorvida, né? A frustração de abril, maio e junho, mas ela foi diminuída em razão de um acréscimo de janeiro e fevereiro das receitas do ISS. Então, percebam aí que nós temos diferentes situações, né, para cada região. Nós temos 27 pandemias diferentes no país, né? Mas dá para perceber que nós temos aí uma queda muito maior em maio, refletindo sempre o período do mês anterior. Vale lembrar que quando nós olhamos junho, por exemplo, a arrecadação, a gente está olhando as notas, os fatos geradores ocorridos em maio, mas se percebe que em algumas regiões, em especial aquelas que já estão saindo da pandemia, ou já saindo não, né, ou diminuindo o pico da pandemia, uma recuperação um pouco maior, enquanto que outras não. No sul aqui, por exemplo, Curitiba, tem uma situação hoje mais grave aí, no pico da pandemia. Então, nós estamos de volta num semi-fechamento, né, lockdown, enquanto o Sudeste já aliviou um pouco e começa com uma recuperação um pouco maior. No próximo gráfico aqui, que é as notas fiscais emitidas, né? E aqui é interessante porque já dá para projetar alguma coisa para julho, porque quando nós pensamos nas notas fiscais de junho, esse reflexo da arrecadação vai ocorrer, obviamente, em julho, nesse mês. Então, percebam que existe uma significativa melhoria em algumas regiões, só que isso, obviamente, é impactado por esse ioiô dos fechamentos aí dos serviços, né? Aberturas e fechamentos. Mas em algumas regiões, especial norte, sudeste, se percebe que possivelmente nós teremos aí uma repetição em julho do que foi junho, né? Pela emissão de notas fiscais. O sul melhorando um pouco, o nordeste piorando um pouco, mas o norte aí se mantendo entre as capitais, vale sempre lembrar, um pouquinho pior até do que foi maio, né? Então, julho provavelmente vai ter um reflexo semelhante na arrecadação. Aí o IPTU, a Giovana bem disse, é um imposto com características completamente diferentes. É um imposto que, vale lembrar, a população mais pobre, vulnerável realmente, não são os maiores contribuintes. Então, é interessante ver esse gráfico que nós temos aí uma certa estabilidade com relação ao IPTU. Existem diferenças no que diz respeito ao tempo de recolhimento.
aqueles municípios, Giovana disse também, que pagaram à vista, têm uma situação melhor, mas aqui se percebe, obviamente, uma estabilidade muito maior do que qualquer outro tributo, né? O IPTU realmente ele se mantém estável, existe uma distorção muito grande no Centro-Oeste, provavelmente algum pico de recolhimento em alguma capital que ocorreu nesse período, mas mostra aí bastante a estabilidade do IPTU. Aí o ITBI varia conforme o mercado imobiliário, e isso nós percebemos em algumas capitais, essa variação positiva em junho, é interessante de perceber, nós verificamos em algumas capitais. É claro que o volume do ITBI na arrecadação de qualquer cidade, ele não é tão relevante como o ISS, a quota parte do ICMS, ou mesmo o IPTU. Mas se percebe que, por exemplo, no Nordeste e no Norte, Centro-Oeste, nós tivemos um acréscimo em junho muito significativo quando nós comparamos a 2019. Isso aqui em Curitiba também, nós também percebemos isso, um movimento muito grande do ITBI no mês de junho, né, de recolhimentos. Isso se deve a vários fatores, né? Claro que existe uma oportunidade também no mercado imobiliário, taxas de juros mais baixas, migração para investimentos imobiliários e muitas oportunidades aí de fluxo de caixa que geram esse tipo de resultado. Então, o ITBI é um tributo muito difícil de se prever, né? Mas esse gráfico mostra aí uma sazonalidade muito grande aí, com relação ao ITBI, diferente do ISS, nosso principal tributo, que projeta, eu diria, se não uma queda mais acentuada, pelo menos um cenário de queda permanente até o final do ano. Me parece que o ICMS também, obviamente, não vai voltar ao que era, isso depois é para ouvir um pouco do Rafael, mas nós temos no ISS uma previsão de uma estabilização, vamos dizer assim, de um nível de queda com relação ao principal tributo aí das capitais, né? E aí o que nós recebemos aí dos nossos colegas, do Rafael, que o Rafael generosamente nos repassa, é nossa quota parte do ICMS. Então, também quero lembrar que em janeiro e fevereiro nós vínhamos num acréscimo nas capitais do ICMS. Nós tínhamos recebido mais do que 2019, significativamente, mas a partir da pandemia caímos muito. Agora é um gráfico um pouco diferente do ISS. Vale lembrar também, Gilberto, que o ISS, o setor de serviços, geralmente demora um pouquinho mais, né, a retomar aquele fôlego inicial diferente aí da indústria e comércio. Então a gente percebe que as capitais receberam aí dos seus respectivos estados uma quantia muito inferior, né, nos meses de abril e maio, uma certa melhora no mês de junho, né? E aí vamos ter que aguardar julho, em especial também outra coisa que vale a pena debater com o Rafael, o reflexo desse auxílio emergencial e o reflexo desse dinheiro que foi injetado, como é que isso vai acontecer, como é que isso vai se dar em termos de arrecadação. Mas existe aí uma certa melhora, só que as quedas foram tão grandes em abril e maio que, obviamente, essa melhora, para compensar isso, teria que ser muito significativa no segundo semestre, e não me parece ser esse o caso aí dos cenários mais otimistas, inclusive, né? O Felipe também pode nos dar um panorama a respeito disso. Aí, com relação ao IPVA, um comportamento também diferente, né? Interessante ver aqui em abril uma queda expressiva em todos os tributos, né? Abril realmente foi um mês que, se nós olharmos, vai ficar marcado, certamente, das maiores quedas aí das últimas décadas, né? E aí, em junho, há alguma recuperação, mas também, eu diria, ainda tímida, né, com relação à queda percebida nos meses anteriores. Em especial, era isso que eu queria trazer, Gilberto, até pelos 10 minutos, respeitar os 10 minutos. Depois a gente pode abrir e conversar um pouquinho mais sobre cada um desses dados, tá? Mas era isso. Muito obrigado. Excelente. Muito obrigado, Vitor. Fundamental aí esses números que você nos traz, né? E já vou deixar para o Vitor e para a Giovana, para os debates, né? E talvez uma provocação aí para o Rafael, porque nós temos essa comparação do orçamento 2020 em relação a 2019, mas também seria necessária uma comparação do orçamento de 2020, realizado em 2020 em relação ao orçado para 2020. Nós temos cidades que
consignaram no seu orçamento de 2020 uma expectativa de crescimento em relação a 2019. Então, nós estamos combinando duas frustrações, né? Uma frustração do não crescimento em 2020 com a frustração de uma queda em relação a 2019. Rafael, ICMS e IPVA são importantíssimos para os municípios. Muito obrigado pela sua participação. Por favor, nos dê boas notícias aí. Como é que está o comportamento do ICMS? Bom dia a todos. Bom dia, Gilberto. Agradecer o convite. De antemão, dizer que o Concefaz, nesse novo momento em que ficou realmente uma associação dos estados com recursos para poder fazer suas atividades, 100% à disposição da FNP, da Abrasf e da CNM para toda e qualquer discussão, debate. Eu acho que essa união de estados e municípios, focando nas nossas convergências, é claro que há divergências, é muito importante para a gente combater um mal do nosso federalismo, que é a concentração de recursos na União. Então, quanto mais estados e municípios estiverem juntos nessa temática, mais nós vamos avançar. E o Concefaz está disposto a contribuir com todo esse diálogo com as entidades municipais. Cumprimentar o Vitor, da Abraço, já tivemos algumas vezes juntos, a Giovana, uma vez em São Paulo também estivemos, o Felipe, do Instituto Fiscal, que tem feito um belo trabalho de guardião, né, dessas questões fiscais. Precisamos dialogar cada vez mais, Felipe, para poder contribuir, né, para as análises do Instituto Fiscal Independente, e cumprimentar todos os presentes aqui, prefeitos, secretários e demais convidados. Um prazer estar aqui discutindo um tema tão importante. Vamos direto ao ponto. Depois eu queria fazer alguns comentários sobre essa análise global dessas compensações de perdas e também sobre as batalhas que nós temos no Congresso Nacional. Aproveitar essa audiência, Gilberto, para a gente reforçar algumas bandeiras que são importantes a gente estar atento e que tem condições de prosperar no Congresso Nacional. Então, com relação ao ICMS, o Vitor já apresentou a cota parte, portanto, já é uma boa análise, mas ainda nós não temos o fechamento dos números de junho, mas, basicamente, você teve uma queda em abril do ICMS em torno de 16%, média Brasil, que se aprofundou em maio para 26%, isso dá uma média de 21% de queda, são 17 bilhões de queda, abril e maio. Junho ainda não fechou, mas certamente é uma queda menor do que maio. Eu não vou arriscar aqui colocar nenhum valor, porque esse boletim era para ter fechado hoje, mas faleceu a mãe do diretor executivo do Confaz, que é o Bruno Negres, representante do Ministério da Economia. Ele ficou para segunda ou terça-feira. Mas certamente uma queda menor, ou seja, certamente do ICMS, o pico da queda, digamos, se essa expressão existe, a maior queda foi no mês de maio. Em junho há uma recuperação, atribuímos principalmente, ainda é uma análise preliminar, ao efeito do auxílio emergencial, principalmente no Nordeste, Norte e Nordeste. Ele contribuiu para uma queda menor em junho, mas ainda teremos queda. Com relação ao IPVA, tivemos 31% de queda em abril, 27% de queda em maio, uma média de 29%, em torno de 2 bilhões de reais. Realmente, o imposto mais significativo é o ICMS, ele é bem mais substancial do que o IPVA, do que o ISS e demais tributos. E o total das perdas dos estados em 2 meses, contando também taxas e IPCMD, que não são receitas partilhadas com os municípios, mas o número é de 22 bilhões. Lembrando que esses números, já atendendo aí a sua colocação, Gilberto, a gente sempre olha para a perda real. Para nós não faz sentido olhar para a perda nominal. Por quê? Porque nós já temos uma previsão de receita do orçamento, das receitas, e como nosso orçamento ele é bastante engessado de qualquer ente, União, Estados e municípios, e muitas coisas estão engatilhadas, progressões, promoções de servidores e tantas outras despesas,
nós temos que fazer sempre um comparativo com a perda real. Comparar com a perda nominal é insuficiente para uma análise, inclusive por parte dos parlamentares, que tem que ter essa compreensão. Então, eu já aproveito, depois de colocar esses números, dizer da importância de alguns pontos serem observados nessa discussão, eu tenho certeza que o Felipe vai comentar depois, que é esse primeiro que eu já coloquei. Nós temos que observar a perda real e não perda nominal para fazer qualquer análise de compensações. Segundo, verbas destinadas à saúde não devem ser colocadas também, em nossa visão, nessa comparação de perdas com receitas novas. Por quê? Porque essa é uma despesa nova que surgiu. Só para vocês terem uma ideia, o Estado do Piauí vai gastar mais de 3% da sua receita corrente líquida do ano só com a pandemia diretamente no setor de saúde. 3% da RCL inteira do ano é o que está projetado aqui para o Estado do Piauí. Então, a verba que vem da Lei Complementar 173, específica para a saúde, essa medida provisória que destinou mais recursos para a saúde, a gente não tem, na nossa visão, que entrar em qualquer contabilidade para compensar perdas. Por quê? Porque eles estão suprindo essa despesa nova que surgiu. E, repito, insuficiente para cobrir essas despesas novas. Eu imagino que nas capitais, nos grandes municípios que a FNP representa, menos ainda. Eu tenho acompanhado muitas vezes as declarações do prefeito Firmino Filho, da capital do Piauí, de Teresina, acho que ele é vice-presidente da FNP, e ele coloca isso, e nós temos acompanhado. Quando você soma isso com a perda do ISS que o Vitor apresentou, realmente é um cenário dramático dos grandes municípios, né? A gente compartilha e se solidariza com essa situação. Terceiro ponto, toda análise das postergações de dívidas são meras postergações de fluxo de caixa. Então, são bem-vindas, porém, essa conta vai ter que ser paga no próximo ano ou nos anos seguintes. Então, a gente evita também colocar isso como uma das compensações. E, além disso, a questão das dívidas internacionais, que eu tenho certeza que os grandes municípios têm dívidas com os bancos mundial e interamericano, não se concretizou e provavelmente não vai se concretizar se o veto não for derrubado da Lei Complementar 173. Então, eu faço esse alerta para essa questão das postergações das dívidas não serem colocadas, né, no debate da compensação das perdas, porque foi mera postergação e ainda foi postergação parcial, apenas Caixa e BNDES. Até o Banco do Brasil ainda estava deliberando sobre esse tema. Isso é importante colocar. Outro ponto importante, Gilberto e demais convidados e presentes. O que gera a crise econômica é a crise sanitária. Não é a questão do afrouxamento, do isolamento, que vai resolver o problema da economia. Por quê? Porque o comportamento dos agentes econômicos continua alterado pelo medo, pelo pavor, pela situação. Você vê regiões que estavam há 2 meses atrás numa tranquilidade, não sei se é o caso de Curitiba, Vitor, mas eu vejo no Centro-Oeste, no Sul e até Minas, estavam numa situação melhor, tiveram que recuar. Então, você vai tendo esses efeitos heterogêneos, né, nesse comportamento dos agentes econômicos em função da crise. Portanto, os efeitos não vão durar só 3 meses ou 4 meses. Vão durar pelo menos 12 meses. E é muito pouco provável que essa recuperação se dê em V. Nós temos, claro, o efeito do auxílio emergencial, que é realmente um impacto forte na economia, mas ele só vai durar mais 2 meses. Ele só vai durar mais 2 meses. Então, esse é um ponto importante, a duração dessa crise. Então, nós temos que cada vez mais fazer o exercício de projetar essas perdas até o final do ano, pelo menos, para fazer essa análise. Por fim, encerrando aqui minha fala, queria pedir o apoio dos prefeitos, secretários de Fazenda e Finanças municipais para 5 pautas que estão na ordem do dia do Congresso Nacional
e que, se nós atuarmos conjuntamente, falando com os parlamentares, teremos chance de sucesso. Primeiro, o veto da Lei Complementar 173, no que diz respeito à suspensão das dívidas internacionais. Nós estamos falando de um valor que foi contabilizado nas peças publicitárias como ajuda aos estados e que não se concretizou. São mais de 10 bilhões de reais que poderiam ajudar no fluxo de caixa desse segundo semestre. Então, defendemos a rejeição ao veto, discordamos da posição da STM, que colocou que isso poderia ser um default para os bancos internacionais. Isso não é verdade. Por quê? Porque já temos vários estados que, com liminares, ou porque estão no regime de recuperação fiscal, como é o caso do Rio de Janeiro, que já não pagam essas dívidas e, no entanto, a União honra o aval e os bancos não são prejudicados. Então, é extremamente importante, até por uma questão de isonomia, que todas as prefeituras e estados possam suspender também a sua dívida. Porque se antes eram alguns estados que estavam com problema fiscal, hoje são todos, por causa da pandemia. Então, se o critério valeu antes da pandemia para suspender essas dívidas, tem que valer agora para todos. O outro veto importante, Lei 14.007, daquele fundo que foi extinto. O fundo que gerou 8,6 bilhões, o Congresso destinou para estados e municípios e o governo federal vetou. Temos que rejeitar esse veto. São 50%, 4 bilhões para estados e 4 bilhões para municípios. Nós já protocolamos o ofício, seria importante, não sei se a Abraço, se a FNP já fez o mesmo, seria importante atuarmos nesse sentido, porque daqui a pouco essa pauta dos vetos presidenciais terá que ser apreciada pelo Congresso até para destravar a pauta. Então, é importante nós estarmos atentos a isso. A MP 938, eu estou muito triste aqui porque estão querendo levar só para os municípios isso. Somos solidários, mas essa postergação do FPE, FPM, tem que ser para ambos, estados e municípios. Então, que nós não nos dividamos nessa pauta específica da prorrogação da MP 938. Por fim, suspensão de precatórios, meu caro Gilberto. Fizemos praticamente uma nota compartilhada, já protocolamos. Acho que isso também é importante, é uma dívida, é extremamente compreensível isso ser postergado. Então, nós pedimos a suspensão do pagamento de precatórios este ano, o prolongamento para 2032, a ampliação do uso de depósitos judiciais e a implementação da linha de crédito com aval da União, que já está na emenda constitucional de 99, desde 2019, e só o Estado do Maranhão conseguiu essa linha através de uma decisão judicial. E, por último, o acordo da Lei Candir, lembrando que 25% vai para os municípios, são 62 bilhões em 10 anos, homologado no Supremo Tribunal Federal, ADO 25, mas carece de aprovação no Congresso desse acordo feito na Justiça. É o PL 133, que está no Senado Federal, da autoria do senador Wellington Fagundes. Então, são 5 pautas que ajudariam e muito na compensação das perdas e no fluxo de caixa para 2020. São essas colocações que eu queria fazer. Muito obrigado pelo convite, José. Muito obrigado, Rafael, pelas informações aí muito importantes aí para análise, né, do secretário de Fazenda, dos prefeitos. E antes de passar para o Felipe Salto, né, que é o diretor executivo do IFE, Felipe, as médias e grandes cidades vivem uma tempestade perfeita. A tempestade perfeita porque estão nessas cidades a queda de receita mais acentuada, né? Uma vez que essas cidades dependem muito do ICMS, dependem muito do ISS, são as receitas que, como nós vimos, têm um comportamento mais vulnerável em função da pandemia. Nessas cidades, nós temos uma incidência da Covid maior. E nessas cidades são acolhidos os pacientes de tratamentos mais onerosos, que demandam internação, demandam UTI. Então, e são nessas cidades onde o sistema de transporte público urbano, assim como em outros países, né, onde há uma crise do ponto de vista financeiro dramático,
dramática, porque os sistemas já não se equilibram receitas e despesas, uma vez que há uma queda abrupta no número de passageiros. Sistema que já vinha assim com dificuldades, muitas dificuldades de equilibrar receita e despesa em função dos aplicativos e outros fenômenos, né? O desemprego, mas o fato é que as grandes cidades vivem essa tempestade perfeita de queda abrupta na receita, outras demandas nas despesas, na área social também, e as ajudas do governo federal, em geral, com viés desproporcional. Então, veja, nos Estados Unidos, a primeira ajuda para os entes subnacionais foi feito um recorte, cidades acima de 500 mil habitantes, uma vez que a pandemia era um fenômeno, obviamente, metropolitano, urbano. No Brasil, não. A primeira medida foi a MP 938, de 2 de abril, FPM-FPE. E as grandes cidades têm menos dependência do FPM do que as pequenas cidades. E aí, eu concordo com o Felipe, concordo com o Rafael, Felipe. De fato, os recursos da portaria do Ministério da Saúde para cuidar de Covid, os recursos da 173 para cuidar de Covid, estão cuidando de despesas novas. Então, eles não podem ser contabilizados como compensação de frustração de receita, porque senão a conta não fecha. Mas mesmo para a Covid, vejam, senhores, a MP 1666 está mandando R$ 287. Está mandando R$ 90 por habitante para cidades de até 10 mil habitantes. E para cidades acima de 1 milhão de habitantes, R$ 34. De outra forma, as cidades até 80 mil habitantes estão recebendo, por meio dessa portaria, R$ 70 por habitante. E as cidades acima de 80 mil estão recebendo 35. Então, senhoras e senhores, as grandes cidades estão numa situação dramática, e essa situação dramática tende a, cada mês, se colocar de forma mais grave, uma vez que essas ajudas que o governo já sinaliza que seriam as últimas ajudas, elas não dão conta de responder a esse desafio. Né? Falei demais, Felipe. Contamos aí com a sua competência, contamos com a competência do IFE para que a gente possa compreender melhor todos esses fenômenos e você nos ajudar a navegar aí por esses desafios tão grandes para as médias e grandes cidades brasileiras, em especial. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar a Frente Nacional de Prefeitos, a pessoa do Gilberto, e também os secretários. A Giovana, parabéns pela apresentação, muito bons os dados que você trouxe. O Vitor Pupi, de Curitiba. Eu acho que esses dados de capitais também são relevantes, deviam ser mais divulgados, inclusive, se fosse possível, o que ajudaria nas nossas análises de outras instituições e mesmo da academia, né? E cumprimentar também o Rafael, já estivemos juntos em outras oportunidades, em outros eventos. Esse tema federativo, ele vai ser cada vez mais quente, né? A minha opinião é de que nós estamos diante de um impasse, e não é de agora, né? A crise sanitária, que se desdobra numa crise econômica e fiscal, ela apenas exacerba esses problemas antigos do Pacto Federativo, né? O equilíbrio fiscal federativo, ele é assimétrico. A União sempre paga a conta, essa é a verdade. Estados e municípios têm atribuições que são, de fato, onerosas, que demandam um volume expressivo de recursos, mas a verdade é que, desde a Lei 9496, de 1997, houve um ajuste importante, uma renegociação bastante generosa do ponto de vista da União em relação aos estados e às capitais que tinham um volume de dívida muito expressivo. Essa renegociação já sofreu modificações, a troca retroativa do indexador e, recentemente, o regime de recuperação fiscal beneficiando o Rio de Janeiro e outras tentativas de renegociação.
É verdade que o modelo federativo brasileiro não é o mesmo que o que a gente observa nos Estados Unidos, por exemplo, onde as unidades federativas, os governos subnacionais, têm uma autonomia muito maior e podem, inclusive, emitir títulos próprios. No caso do Brasil, há uma dependência muito grande do governo central e, nesse sentido, é um resultado esperado essa necessidade de coordenação ou de uma atuação como espécie de árbitro, né, por parte do governo central de todos os conflitos federativos. Eu acho que nós não vamos conseguir escapar de uma nova rodada de renegociações, porque a dívida dos estados, que está em 558 bilhões, ela vai provavelmente ser bem maior depois de passada essa tempestade, e acho que o não pagamento de parcelas e juros é uma decisão acertada no âmbito da 173, mas isso vai acarretar um aumento do saldo devedor e, de novo, vai ser preciso sentar na mesa e fazer uma renegociação. O que eu espero é que, desta vez, essa renegociação contemple exigências e contrapartidas ex ante, e não como no caso do Rio de Janeiro, no regime de recuperação fiscal, que você deu o benefício e depois vai cobrar as contrapartidas e não consegue cobrar nenhuma delas. O Conselho de Supervisão do regime de recuperação fiscal tem uma tremenda dificuldade política de fazer valer aquilo que está previsto no acordo do regime de recuperação fiscal feito ainda lá na época do ministro Henrique Meirelles no governo do presidente Michel Temer. É claro que não há uma saída que fuja da lógica da renegociação, mas é preciso adotar critérios diferentes, né? Os acordos precisam levar em conta essa exigência de contrapartidas antes de os benefícios serem liberados, porque você cria um problema de moral hazard, de risco moral, que depois é muito difícil de ser contornado, né? Então, esse é um alerta que eu faço. Eu acho que, nesse momento de profunda crise fiscal, econômica, derivada da crise sanitária, os dados que o Vitor mostrou são importantes, porque revelam que, ainda que provavelmente o momento pior já tenha passado, e os dados de junho já revelariam, então, uma possível queda menor em relação ao ano passado, das receitas das capitais, e a mesma direção foi dada pelo Rafael agora, ainda que ele não tenha cravado os números de junho, mas é também a nossa percepção a respeito das informações que a gente tem visto. O quadro é muito negativo, né? A Giovana também trouxe informações dos municípios médios, segundo ela, uma queda de 20% esperada para 2020. Então, mesmo com essa recuperação, entre aspas, na margem, a verdade é que todo o mergulho que foi dado em março, abril e maio, ele vai ser difícil de ser revertido nos próximos meses até o final do ano. Então, disso pode-se concluir que vai ser preciso uma ajuda do governo central. Essa ajuda já foi aprovada, 60,2 bilhões, mais 16 bilhões no âmbito da compensação dos fundos de participação, para aqueles municípios que dependem mais de transferências, né? Essas compensações, inclusive, têm ficado abaixo dos 4 bilhões mensais em 4 meses, mas há um bom volume de recursos previstos para atender a essa necessidade de compensar. O problema é que os 60,2 bilhões saíram como uma transferência e não como uma compensação de perdas. A meu ver, e nós estivemos conversando com a ala política na época da formulação dessa proposta, seria importante que houvesse uma lógica de compensação de perdas nessas transferências, né? E colocando limites, por exemplo, em relação à queda das receitas estaduais e municipais, ICMS e ISS, dado por impostos federais que têm base similar de tributação, como, por exemplo, o IPI. Isso evitaria uma notificação de taxas de queda eventualmente muito elevadas por parte dos governos subnacionais, poderia servir como uma baliza. Mas
a opção política foi outra. Então, o que se tem é uma transferência de recursos, 60,2 bilhões, pelas nossas contas, e a gente publicou uma nota técnica, número 43, sobre esse assunto, que está no site da Instituição Fiscal Independente. Esses recursos devem ser suficientes para comportar a dinâmica dos cenários de arrecadação. Claro que a gente fez ali simulações. Alguns estados não devem conseguir ser totalmente compensados, mas isso não significa que um novo programa de transferências, ou um novo aporte, ou um novo volume tão grande quanto esse que já foi aprovado, devesse ser endereçado. É preciso olhar caso a caso e, obviamente, se for o caso de alguns estados e de municípios, proceder com uma nova tranche de transferências. O que precisa ter cuidado é que a crise, ela de fato é profunda, ela exige despesas novas que não estavam previstas, mas o equilíbrio fiscal é algo fundamental para os próximos anos. Os estados e municípios têm que ter a consciência de que um ajuste fiscal bastante profundo vai precisar ser endereçado. Aqueles que fizeram reformas da Previdência superficiais vão ter que aprofundar. Aqueles que não têm uma política de pessoal adequada vão ter que precisar passar a ter uma política de pessoal mais adequada a esse contexto de baixo crescimento das receitas. Porque não vamos nos iludir. A partir do ano que vem, pelo nosso cenário na IFE, o crescimento econômico previsto é de 2,5%, depois de uma queda nesse ano prevista de 6,5% no cenário base. No cenário pessimista, pode chegar a 10,2% a queda do PIB neste ano. Então, isso significa que o PIB nominal vai passar a ter uma perda permanente em relação ao cenário de referência projetado no pré-crise pela IFE. Significa que, ano a ano, o PIB nominal projetado deve ficar cerca de 600 a 700 bilhões inferior todo ano ao que era projetado originalmente. Então, isso vai impactar não só as receitas da União, mas também as receitas dos estados e municípios. Programas como os que foram anunciados, as transferências de R$600, por exemplo, ajudam a amenizar essa questão, mas são efeitos temporários, né? Os R$600 eles acabam redundando em maior consumo, porque são transferências feitas para pessoas que têm uma propensão marginal a consumir muito elevada. Então, isso acaba sendo gasto no setor supermercadista, de fármacos também, e aí a arrecadação de ICMS, por exemplo, acaba refletindo um pouco dessa ação governamental. Mas, no após-crise, os problemas vão ser os mesmos que a gente tinha antes, só que num quadro ainda pior, porque a recuperação econômica será lenta e essa necessidade de se fazer o ajuste fiscal pelo lado da despesa vai ser ainda mais evidente. A agenda dos governos subnacionais não deve ser a de pedir mais transferências e mais compensações, inclusive Lei Candir, que, a meu ver, já é uma agenda ultrapassada. Se você for pôr na ponta do lápis os estados que são exportadores, as compensações que já foram pagas pela Lei Candir já mais do que superam aquilo que seria devido aos estados. Então, mas isso é compreensível, quer dizer, a existência dessas demandas tem a ver com o fato de os estados e municípios terem dificuldades em aumentar a sua arrecadação e terem dificuldades em fazer ajustes pelo lado da despesa. O que seria muito importante é que se voltasse a ter uma política por parte do governo central de melhor coordenação de todos esses interesses e de um plano fiscal de médio prazo que envolvesse claramente os interesses dos estados, dos municípios, dos grandes, médios e pequenos, e, nesse sentido, ter um certo realismo a respeito do fato de que a capacidade da União também para fazer transferências, para fazer compensações, não é infinita. Nós estamos indo para uma dívida nesse ano, segundo as projeções da IFE, de 96,1% do PIB.
é a maior dívida bruta que nós vamos ter na série histórica. E não vai ser estabilizada tão cedo. Ela vai chegar provavelmente a 100% do PIB em 2022 e cresce ainda que a taxas decrescentes, mas ela vai crescendo até o nível de 117,6% lá em 2030. Então, esse quadro não é de insolvência, porque aparentemente há demanda do mercado por títulos públicos. É claro que esses títulos vão ter que ser emitidos com prazos menores e com maior indexação à Selic, mas é possível contornar esse problema e financiar essas necessidades postas pela crise. O que vai ser necessário é que, depois de passada a tempestade, ter clareza que a situação fiscal vai ser muito pior. Uma dívida próxima de 100% do PIB, um déficit que vai ter ficado em 2020 em 13,2% do PIB, já incluindo União, estados e municípios, e que não vai ser trivial reduzir, não vai ser trivial voltar a ter superávites primários. Esse era um pouco o que eu gostaria de falar. Quero cumprimentar mais uma vez os secretários, o Vitor, a Giovana e o Rafael, e também cumprimentar a Frente Nacional de Prefeitos na pessoa do Gilberto. Muito obrigado. Muito obrigado, Felipe. Nós tivemos aqui alguns participantes desse webinar nos enviando perguntas. Eu vou... Gilberto? Pois não, Rafael. Eu poderia fazer uma pergunta para o Felipe? Claro. É bem rápido. Felipe, quando você falou das contrapartidas, ex ante a qualquer novo pacote, a que especificamente você estaria se referindo? Porque na Lei Complementar 173, na minha visão, já se colocou a contrapartida mais ousada que poderia ser, que é realmente o congelamento do salário, né? Dado que o Supremo decidiu que redução não é possível. Então, que outras contrapartidas você vislumbra como sendo necessárias para qualquer pacote adicional? Porque nós defendemos pacotes adicionais até para saber a posição do Concefaz, se essas contrapartidas são... porque nós também estamos apoiando essa agenda de equilíbrio fiscal, principalmente esse grupo de 27 secretários atual tem sido muito parceiro nessas medidas, né? Tentando convencer os governadores a enfrentar as pressões políticas, inclusive. Quais seriam essas outras contrapartidas? Posso fazer uma complementação? Só uma complementação em relação a... que a minha observação também em relação a essas medidas ex ante. Eu pensei, Rafael, e aí o Felipe pode detalhar um pouco mais, eu gostaria até de ecoar isso aí, que seriam medidas como mais ousadas de reforma administrativa, que os estados e os municípios ainda não fizeram. Algumas reformas que a União fez lá em 98, alguns estados e alguns municípios ainda não têm proibição de incorporação. São várias medidas, às vezes, micro, nos seus estatutos de servidores. Houve dois, né? Além da questão do congelamento de salários, a proibição de contratação de efetivos até dezembro de 2021. Mas eu acho que seria um fortalecimento desse tipo de medida. Proibir incorporação, separar a massa previdenciária. Eu não sei se é isso. Giovana, Rafael, Felipe, Vitor, só um minutinho da atenção de vocês. Nós estamos com o nosso tempo esgotado e eu gostaria de tentar tentar respeitar esse tempo, porque, obviamente, os participantes também estão agendados, né? E vocês também, né? Para 1 hora de webinar, mas já anunciar uma boa notícia. A Frente Nacional de Prefeitos quer tornar a sexta-feira, às 9 da manhã, um momento de reflexão sobre os assuntos fiscais desse ano de pandemia. Tem assuntos como esse que vocês acabaram de abordar, tem o assunto que o secretário Tarcísio e o secretário Pedro Galindo mandaram via chat, que a aplicação no ensino, 40%, somando saúde e educação, será que não seria mais razoável? Porque muitos municípios já projetam muita dificuldade de cumprir a aplicação do ensino nesse ano. Então, o que nós queríamos propor, Giovana? Cada sexta-feira, viu, Felipe, Rafael, cada sexta-feira, evidentemente, aí o IFE, caso queira nos designar, Felipe,
representante, né, para participar do debate, Rafael, outros secretários, ou mesmo equipe técnica do Concefas e outros secretários, né, do Fórum e da Abrasf, para que a cada semana nós pudéssemos abordar um assunto de maneira um pouco mais cuidada, né? Porque, evidentemente, tem dúvidas que chegaram aqui, mais jurídicas, do ponto de vista da aplicação da Lei Complementar 173. Então, o tema, a agenda é inesgotável, né? Então, esse é o encaminhamento que eu gostaria de propor, anunciar e propor e consultá-los, né? Sobre esta, e nós podemos ir construindo esta agenda das sextas-feiras, né, de tal forma a cada sexta-feira tentar minimamente nos aprofundar sobre um assunto, porque tratar de um pouco de assuntos de fato parece-me difícil, né, nesse espaço exige uma hora. Né? Conte com o que você faz, Gilberto. Ótimo. E eu já pediria, então, para que cada um fizesse os comentários e já a sua fala final, né, para que a gente possa caminhar para o encerramento. Rafael, por favor, pode começar. Só para dizer que o Concefaz vai estar sempre disponível, não necessariamente com a minha pessoa, mas tem o André Horta, que é nosso diretor, e sempre nós fazemos um rodízio com os secretários para dar até mais legitimidade para nossas posições. E só com relação a essa pergunta que eu fiz ao Felipe, que realmente a gente respeita muito o trabalho do IFE, é a preocupação nossa dessa agenda das contrapartidas também não ser uma agenda recessiva. Então, a gente sempre fica refletindo sobre as duas questões. Então, particularmente, essa questão do controle de despesa com o pessoal, a gente sempre foi favorável, de forma quase que unânime, mas outras contrapartidas a gente entende como sendo, podendo ter um efeito contrário até para o comportamento do perfil da dívida. Perfeito. Veja só o caso do auxílio emergencial, eu acredito que ele vai ter um efeito positivo no perfil da dívida. Ou seja, ele vai gerar um custo de 200 bilhões, mas ele pode gerar um incremento do PIB que vai compensar essa perda. Não sei se eu estou falando alguma bobagem, mas eu acredito que algumas medidas que são fiscalmente, digamos assim, complicadas, mas elas deram um efeito positivo pelo outro lado e pode ser que compense. Então, é só essa observação que eu queria depois debater mais com o Felipe e os demais secretários. Muito obrigado, Rafael. Pela sequência, acho que Giovana, Vitor e depois o Felipe encerraria, pode ser? Não, eu realmente também me coloco à disposição e à Frente Nacional dos Prefeitos, por meio do Fórum Nacional de Secretários de Fazenda, da mesma forma que o Rafael, nós temos uma diretoria executiva, temos vários secretários de grandes cidades engajados nos debates, na formulação das opiniões do Fórum, e agora também com ferramentas, onde a gente vem coletando essas informações. Então, Gilberto, nós estamos à disposição para continuar e aprofundar essas discussões e encaminhamentos. Obrigada a todos e um bom final de semana. Obrigado, Giovana. Querido Vitor. Gilberto, parabéns. Acho que é um fórum muito qualificado. Agradecer a Giovana, Concefas, pelo Rafael, o Felipe Salto, que falou coisas importantíssimas, não só de agora, mas 2021 vai ser um ano muito mais difícil do que 2020. Nós precisamos começar a pensar nisso. Tem uma questão fundamental que é o transporte público. Nós precisamos falar mais também sobre o transporte público. E quero dizer, Gilberto, que essa medida de todas as sextas-feiras é muito interessante. Vamos falar assim, vai ter assunto fiscal para o ano inteiro, ainda mais esse ano de mandato aí dos prefeitos. Então, um abraço, está à disposição. Conte conosco aí nesse fórum. Obrigado, Vitor. Felipe, muito obrigado mais uma vez. E para as suas palavras aí para o encerramento do nosso webinar, por favor. Olha, para responder a pergunta do Rafael, a Giovana já respondeu, na verdade, uma parte do que eu diria, mas o meu ponto não é tanto a exigência de contrapartidas para as transferências que estão sendo feitas agora, né? Eu estou me referindo ao futuro. As renegociações de dívida que vão precisar ser feitas lá na frente, elas deviam seguir o modelo do FMI. O FMI, com os países, como é que ele faz? Ele faz as renegociações, só que ele vai soltando as tranches de recursos de acordo com a entrega de determinadas etapas e determinados compromissos. E não o oposto, né? Como a gente vem fazendo aqui, e não é só agora, mas desde sempre. Faz a renegociação e depois exige, por exemplo, a privatização da SEDAI, lá no Rio, e que nunca acontece.
porque o benefício já veio, então você não tem enforcement nenhum. Era quanto a isso que eu estava dizendo. A Giovana falou da reforma administrativa, eu acho que é fundamental. Há uma proposta importante da Ana Carla Abrão Costa e do Carlos Ari Sundfeld, que estudam esse tema há muito tempo. Então, a gente precisa começar a discutir com o farol alto, né? E não só ficar nessa coisa de compensações, de receitas, de mais transferências. É óbvio que, nesse momento de crise, essa é uma discussão importante. Os estados e municípios precisam ter um apoio importante da União, não há dúvida. Agora, olhando para frente, tem um desafio muito grande aí a ser superado. Mas eu não quero me alongar muito, quero cumprimentar mais uma vez a secretária Giovana, o secretário Rafael e o secretário Vitor, parabenizar eles também pelo trabalho que vem fazendo. Imagino como deve ser difícil aí estar na linha de frente nesse momento de crise sanitária, econômica e fiscal. E agradecer também ao Gilberto pelo convite, parabenizando a Frente Nacional de Prefeitos. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado a todos os participantes. Ficamos, então, combinados para a próxima sexta-feira, às 9 horas, um webinar sobre aplicação no ensino, aplicação na educação em ano de pandemia. E depois vamos combinando com todos os senhores os temas para as próximas sextas-feiras. Muito obrigado a todos, um bom final de semana, um abraço. Abraço.